Aí eu tava lá na... Plau, plau, plau. De leve, bom um pouquinho. Segurou e pá, mandou. Desculpa. Deixa eu andar, problema. Aí eu fui em casa, peguei um copão na época. Aí, pum, parei ali. Parei no banco da praça. Você sabe o que é a síndrome de Tourette? Como se faz o diagnóstico dela? E será que existe tratamento para essa doença? Caso você queira saber a resposta para essas perguntas, continue aí assistindo. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou médico em formação pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso porque hoje vamos discorrer um pouco sobre a síndrome de La Tourette. Começando logo dando nome aos bois, a síndrome de La Tourette é uma doença que acomete ali o desenvolvimento neuropsicomotor de uma pessoa. Desse modo, uma pessoa com a síndrome de Tourette vai desenvolver diversos tiques, tanto vocais quanto motores. No. Concentrate. Yeah, I've got bicarb in my mouth. I can feel a big tick coming up my arm. Hang on. Tique é um movimento descontrolado e também fixo. Isso significa, por exemplo, se eu piscar os meus olhos, isso não é um tique. Porém, se o piscar dos meus olhos for de maneira descontrolada e também fixa, isso é, eu não mexo nenhuma outra parte do meu corpo, pode se considerar como um tique. Além disso, esses tiques também podem ser vocais, como eu falei anteriormente. Então a pessoa ela pode falar diversas frases desconexas, pode começar a falar diversas palavrões, palavras obscenas, e também ficar fazendo barulhos, grunhidos, até mesmo com a garganta. Ao final de uma frase, ela também pode ficar repetindo o que ela acabou de dizer, ou também ficar repetindo o que o seu interlocutor está falando. E em algumas ocasiões isso pode ser um pouco desconfortável. E os movimentos descontrolados, eles vão desde ficar piscando o olho, mandar beijo, ficar batendo em si próprio, fazendo gestos que ninguém entendem, até mesmo ficar mimetizando alguém que ele está vendo ali na rua. Common misconceptions about Tourette's syndrome. Hello everybody, my name is Chrysanthemum and as you can see I have Tourette's syndrome. I'm displaying it by my noises and by the move, pussy, the movements that I have. E uma coisa curiosa sobre a síndrome de La Tourette é que as pessoas, elas têm sim um grau de consciência sobre as coisas que elas fazem. Então, embora elas não consigam controlar, elas sabem sim que ficar xingando uma pessoa é errado, elas sabem que ficar mimetizando alguém na rua não é legal, porém, é justamente incontrolável esses movimentos, então a pessoa ela se sente muito mal quando fica fazendo isso. Na maioria das vezes, é claro. E isso prejudica muito tanto a qualidade de vida do portador da doença, quanto das pessoas, do vínculo social que ele tem, dos familiares, dos amigos e etc. A síndrome de Tourette, ela antigamente acreditava-se que era uma síndrome extremamente rara. Porém, alguns estudos recentes mostram que isso não é verdade. Existem alguns grupos específicos de pessoas que chegam a até 3% a incidência da síndrome de Tourette. Essa síndrome ela é mais prevalente em homens. Para os geneticistas, isso significa que ela é uma doença ligada ao sexo, embora existam algumas mulheres que têm essa síndrome. É importante lembrar que a Tourette ela é intensificada com a ansiedade. Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma prova, ela fica ansiosa com essa prova, então isso piora o quadro clínico dela. Ou até mesmo uma criança que ainda não é diagnosticada com essa síndrome e os pais percebem que ela fica xingando bastante ou faz diversos movimentos involuntários e os pais pedem para ela cessar essas coisas, que eles justificam como brincadeiras e na realidade isso só vai piorar o quadro, porque ela vai querer não fazer isso, vai ficar mais ansiosa e infelizmente vai desencadear mais reflexos, mais tiques involuntários e descontrolados. Today I'm making some cupcakes to celebrate 3 million followers. Okay, put it in there. Oh, Evie! This one's still got feathers on it. What? That's like fresh out of a chicken. A etiologia dessa doença ainda é desconhecido, porém, a gente sabe que existe ali um prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor e, consequentemente, você vai ter um problema tanto neuroanatômico quanto neurofuncional. E é justamente por isso que vai acontecer aí os diversos tiques descontrolados. Por ser um distúrbio neuropsicomotor, ele é bem mais fácil de ser diagnosticado na infância ou na adolescência de uma pessoa. E esse diagnóstico se dá
por uma análise anual do paciente. Então você vai ver ali a frequência desses distúrbios, vai ver ali os diversos tiques, tanto motores quanto vocais que ela fez e também alguns outros exames neurológicos. É importante lembrar que essa investigação tem duração mínima de pelo menos 1 ano. Isso porque quando a pessoa está nesse desenvolvimento da infância e adolescência, acontecem diversas mudanças no organismo dela. Então pode ser que ela apresente algum tique em 1 mês e depois esse tique nunca mais aparecer. Isso é comum e é por isso que é extremamente necessário você ter um grande período de tempo para se analisar. Além disso, apenas um psiquiatra ou um neurologista pode fazer o diagnóstico dessa síndrome. E é possível que você esteja se perguntando, porra, mas um clínico geral não pode diagnosticar? Então, gente, na teoria não. Caso ele venha a receber um paciente que ele suspeite que tem a síndrome de Latourette, o ideal é ele fazer um encaminhamento ou para um neurologista ou para um psiquiatra. Porém, é claro, a gente precisa relativizar os casos. Cada caso é um caso. Se uma pessoa ela mora no interior do interior do interior, só tem um médico ali, e esse médico, um clínico geral, ele tem certeza que é a síndrome de Tourette, e independente se ele fizer o encaminhamento daquele paciente para um neurologista, ele sabe que é impossível desse paciente ir até esse profissional, ele pode sim fazer o diagnóstico. E é justamente por isso que é extremamente importante a gente analisar cada caso individualmente. E é claro, por ser uma doença que está ali prejudicando o desenvolvimento neuropsicomotor da pessoa, é muito comum ela também expressar alguns outros transtornos, como por exemplo, o transtorno de obsessividade e compulsividade, ou até mesmo o transtorno de déficit, atenção e hiperatividade, ou para os íntimos, o TDAH. Agora que você sabe o que é a síndrome de Tourette e como diagnosticá-la, é possível que você esteja se perguntando como se faz o tratamento. Então, gente, é o seguinte, depende. Isso porque o tratamento da síndrome de Tourette depende do grau que o paciente tem. É claro, se for um grau muito baixo, muito fraco, em que os tiques não prejudicam a vida social dessa pessoa e acontecem ali esporadicamente, provavelmente não vai precisar de nenhuma intervenção farmacológica. Ao passo que uma pessoa que tem a síndrome de Tourette extremamente severa, em que ela não consegue conversar normalmente, tem diversos espasmos, diversos tiques e não consegue controlar a sua fala, provavelmente seja interessante ter uma abordagem farmacológica nele. Por isso que vai depender do grau que cada paciente apresenta. Mas, além disso, é importante lembrar que é essencial esse paciente fazer tratamento com o psicólogo para conseguir entender e aprender a abordar da melhor forma possível esse tipo de distúrbio e também, continuar com o acompanhamento médico, que é fundamental, para conseguir diminuir esses sintomas e transformar esses tiques em um grau que fique imperceptível. Eu espero que você tenha entendido essa síndrome e caso você tenha ficado com algum tipo de dúvida, comente aí embaixo que vai ser um prazer ler seu comentário e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!